Este material didático é parte do conteúdo da disciplina Iniciação à Pesquisa Científica 2 da Faculdade de Medicina da UFMG e deve ser utilizado apenas neste contexto. O tema de hoje. Em estatística, hipótese é uma afirmativa sobre uma propriedade da população. Para o pesquisador que se utiliza do método estatístico, a pergunta da pesquisa sobre um tema relevante e oportuno é o que move a preparação do projeto de pesquisa e até a captação de recursos. Uma pergunta de pesquisa, então, precisa se transformar em uma hipótese bem formulada para que se prepare uma base metodológica que irá conduzir à interpretação robusta dos resultados do estudo. É ela, a pergunta da pesquisa ou hipótese primária, que norteia a elaboração da metodologia de estudo, o cálculo amostral, até as técnicas de amostragem, orienta quais e quantas variáveis serão coletadas e a estatística que será empregada. O tema de hoje é teste de hipóteses e, em especial, o teste T de médias, que tem esse nome porque compara médias e, portanto, se aplica ao se confrontar variáveis numéricas. Assim como a hipótese diagnóstica é para o médico o condutor da terapia para encontrar a cura para um paciente, o teste de hipóteses é a chave da investigação para um pesquisador. Formular uma hipótese exige uma técnica e, algumas vezes, até criatividade para se confrontar novos modelos de diagnóstico, propostas de tratamento, de prevenção aos tradicionalmente empregados. Como sabemos, o projeto de pesquisa vai passar por uma avaliação ética e de viabilidade econômica. Portanto, a hipótese deve contemplar a questão econômica e ética. Da pergunta da pesquisa até a evidência científica útil para o cenário do cuidado. A hipótese de pesquisa, contendo a ideia central do problema a ser investigado, deve ser formulada por escrito e no início do estudo. A melhor maneira de testar a hipótese estará descrita no protocolo de pesquisa, que é um documento onde o pesquisador descreve tudo o que pretende fazer. Uma boa hipótese deve ser clara, sem ambiguidade e formulada de preferência antes dos fatos. Na área da saúde, ela é composta por pelo menos uma variável preditora e uma desfecho. Alguns temas mais complexos comportam mais de uma variável em ambas as posições. Vamos entender melhor o que é variável preditora e o que é variável desfecho. Vejam nesse exemplo. Será que a hipotermia terapêutica reduz o tempo de internação na UTI? Neste caso, nós temos duas variáveis. Uma delas é a hipotermia terapêutica, uma variável categórica com duas opções, sim ou não. Ela é a variável preditora. A variável desfecho é o tempo de internação, ou seja, é como se espera medir o efeito da variável preditora. Tempo de internação é uma variável numérica contínua. Assim, a pergunta clínica será respondida matematicamente ao se analisar essas variáveis em um conjunto de pessoas. O que se faz a seguir é testar a hipótese em uma amostra de pacientes, verificar se existem diferenças no tempo de internação e se essas diferenças não se devem ao acaso. Ao final, pretende-se que os resultados que avaliam esse efeito do tratamento da hipotermia possam ser aplicados para a população com uma certa margem de erro ou um certo valor de confiança. Assim, cada estudo científico que testa uma hipótese apresenta, na verdade, uma face do verdadeiro valor ou uma face da verdade. Nós já vimos no conceito de inferência que a verdade está no mundo real. E ao analisar os resultados de um estudo, precisamos aceitar uma certa margem de incerteza que precisa ser definido no teste de hipóteses. Para cada tipo de variável, há um teste de hipóteses mais adequado, o que fizer sentido para explicar a relação entre a variável preditora e a variável desfecho, dependendo, portanto, da natureza dessa variável.
Hoje nós vamos vamos falar dos testes T de média. Eles servem para comparar características da população que são apresentadas matematicamente por variáveis numéricas, por exemplo, peso, temperatura, idade, pressão arterial, frequência cardíaca, dividida em até dois grupos de interesse. Por exemplo, é com um teste assim que podemos comparar a pressão arterial medida em um grupo de mulheres em relação à pressão arterial medida em um grupo de homens. Como isso é feito? A primeira etapa, então, é a elaboração da hipótese envolvendo a média. Para isso, é preciso estar atento ao que se quer comparar. E ela deve sempre, é claro, refletir a dúvida clínica e introduzir as variáveis e como compará-las. Aqui, como exemplo, estão duas situações clínicas que serão convertidas em hipóteses matemáticas. As variáveis de interesse, vejam que são numéricas contínuas. Uma delas é a temperatura na situação A e a outra é a variável peso na situação B. E preste atenção, esse é um requisito básico para se utilizar um teste de hipótese de média, chamado T de médias ou T de student. Além de ter uma variável numérica, ela deve ter distribuição normal. Outra coisa importante, por definição, é que em um teste de médias, a hipótese nula é sempre de igualdade, ou seja, nós sempre comparamos uma média a outra ou uma média a um valor pré-definido. No exemplo 1, a situação clínica é a seguinte: um medicamento informa na bula que baixa a febre em média em 10, mais ou menos 2 minutos, média desvio padrão, ou seja, esse tempo é conhecido. Uma mãe oferece a dose correta para seu filho e a febre demora 15 minutos para baixar. Será que essa bula está correta? Uma maneira de obter essa resposta é utilizar o teste T para uma amostra. Na situação 2, a questão é a seguinte: você já pensou em quanto você pesa? Será que o peso real aferido na balança é estatisticamente semelhante ao que as pessoas acham que tem? Nesse caso, nós estamos comparando duas médias em uma mesma amostra, porque a média que as pessoas acham que tem vai ser comparada ao que foi aferido pela balança, portanto, as duas estão em um mesmo grupo. Esse é um teste T para amostras dependentes. A letra grega mi é geralmente utilizada porque ela representa como a média se comporta na população. E é para a população que queremos aplicar os resultados dos testes de média. Vamos agora conhecer as etapas do teste de hipóteses, teste T de médias. O teste em si é calculado com softwares, mas cabe a nós, profissionais de saúde, saber quando usá-los e como interpretar seus resultados. A sequência do teste T é assim: primeiro, o tipo de teste T é escolhido em função do que se quer comparar, o quanto eu estou disposto a errar ou a confiar, então o nível de significância estatística é definido, geralmente queremos 95% de confiança ou aceitamos um erro alfa de 5%. Com as variáveis coletadas e inseridas em uma base de dados, o software estatístico calcula o quanto o valor da média 1 menos da média 2 se ajusta à distribuição T de student com a média 0 no centro. Por vezes, as diferenças entre as médias são pequenas e ocorrem ao acaso. O teste vai nos ajudar a separar as diferenças casuais daquelas realmente significantes. A solução do teste é informada em probabilidade, o chamado valor P. Ele informa o quanto a diferença entre as médias está dentro dos 95% centrais da distribuição, ou seja, se elas são casuais. Neste caso, o valor P será maior ou igual a 5%, ou seja,
temos confiança de pelo menos 95% de afirmar que essas médias são iguais. Quando a estatística do teste está no extremo superior ou inferior à distribuição de frequência T de student, dizemos que ela caiu na área de rejeição. Neste caso, a diferença não é zero e nem casual. Nós temos confiança de pelo menos 95% para afirmar que as médias são diferentes. Vai ser mais fácil entender com exemplos, mas aqui antes vale a pena mostrar que o que estamos fazendo é muito semelhante aos exercícios de Z-score ou da distribuição gaussiana clássica que já fizemos anteriormente. A diferença é que a distribuição T é um ajuste da distribuição normal para amostras menores. E neste caso, o número, o N da amostra, importa. Essa foto é a do matemático William Seeley, que durante anos ficou conhecido pelo seu pseudônimo de Student e deu um nome ao teste. Vejam aqui a similaridade. No teste T de Student, é preciso calcular um valor chamado T crítico para verificar o intervalo de menos T até mais T, no qual temos 95% de confiança de dizer que as médias são iguais, ou seja, é a área de aceitação da hipótese. Isso é similar ao cálculo do Z-score. Menos 2 desvios, menos 2Z até mais 2Z. Na área de rejeição do teste T, que está nos extremos superior ou inferior, nesse teste que nós chamamos de bilateral, dizemos que essa diferença entre as médias foi tão grande que não podemos atribuir isso ao acaso. Assim, nós rejeitamos a hipótese nula de que as médias são iguais e aceitamos a hipótese alternativa de que sim, as médias são diferentes, com um determinado erro aceitável, no caso, 5%. Vejam esse exemplo, onde uma questão clínica é resolvida com o teste T de médias de amostras independentes e os resultados serviram de alerta para toda a população mundial. Em um estudo chinês publicado em março de 2020, pesquisadores em Wuhan, na China, buscaram encontrar fatores associados, preditores, da morte por Covid, desfecho. A idade foi um desses fatores preditores. E ela é tomada, então, como uma variável numérica contínua definida por um valor médio e um desvio padrão. O teste T, apresentado nessa tabela, foi de que as médias de idade são iguais entre os que morreram, os 21 que morreram e os 21 que sobreviveram. Após realizada a estatística do teste a partir de uma base de dados clínicos com essas informações coletadas no hospital, a hipótese pode ser resolvida com a interpretação do valor P. A estatística do teste, o T crítico, o T calculado, não estão informados nessa tabela e é assim geralmente que acontece nos artigos científicos. Vejam que o valor P é menor que 0,001. Portanto, ele é menor do que 5% ou menor que 0,05. Assim, pode-se afirmar, com pelo menos 95% de confiança, de que essas médias são diferentes, apontando então a idade como um fator de risco para a morte nesses casos. Há 3 tipos de testes T de média, dependendo das comparações que são feitas. No teste T de médias independente, uma variável numérica contínua é comparada entre 2 grupos distintos. Por exemplo, salário, que é uma variável numérica, entre homens e mulheres. No teste T de médias dependente, uma variável contínua é comparada neste mesmo grupo, mas geralmente em momentos distintos. Por exemplo, pressão arterial antes e após o tratamento. E no terceiro caso, teste T de uma amostra, uma variável numérica contínua é comparada a uma média populacional conhecida. Por exemplo,
medidas de hemoglobina de uma amostra em relação a um valor conhecido de 12 miligramas por decilitro.